Não, eu até acho que ele pode ter uma carreira decente, né? Pode. Pelo fato de correr, lançar, mas Sim. para mim é bye. Eu só uso ele no bye, então tanto faz. Tá bom. Então agora vamos começar o episódio pra vocês não ficarem dando mais dica grátis aí, depois não ter pauta. Senão fica complicado. É isso, né? Posso começar já, né? Pode. Então beleza. Então vamos embora. Fala galera, está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, @agência_Dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o @Tailgate Zone no Facebook e no Instagram e o @Tailgate Zone_BR no Twitter. Agora, partiu o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um dia de expediente na nossa gloriosa agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football, especialmente Ligas Dynasty, como o próprio nome diz. Ao meu lado, nessa belíssima noite de terça-feira, fazendo um podcast preciosíssimo para todos. Boa noite, Luquiba. Tudo bem? Como vai? Boa noite, Cle. Boa noite, Henriqueta. Bom, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Para mim, que gosta de futebol, tá maravilhoso, mas o Henrique tá com um olho no peixe, outro no gato, um peixe fritando e outro no gato do lado, né? Tá só ali acompanhando ali o Brasil e a Argentina. Ah, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Boa noite, Henriqueta. Como vai? Tudo bem? Boa noite, chefinho querido. Tudo ótimo. Vamos para mais uma. Eu vou tentar não morrer do coração aqui. Espero não ter nenhuma reação inesperada, mas se eu tiver, já sabe que foi gol de alguém. E já estou posicionado aqui, porque aí quase gol do Brasil, tá foda. Isso é foda. Eu estou posicionado que a gente está aqui, o Brasil está aqui em cima, não tem erro. Tudo no mesmo campo de visão. Tá ótimo, tá beleza. Quase gol de novo enquanto eu falo. Continuar falando Você que não agora se entra. perdendo. Você não se perdendo, tudo bem. Chefinho, eu só me perco na beleza da sua íris. Meu Deus do céu. Ai, não dá, Luquiba, não dá. Tá complicado. Aqui, ó. Olha o que você falou. Exatamente. Ai, caramba. Só pegou quem tá pelo YouTube. Inclusive, perdi meu celular aqui que tá com minhas notas. Bom, pouco importa, daqui a pouco você acha. E a gente pode começar realmente esse expediente, né? E quem sabe faz ao vivo. E quem sabe faz ao vivo. Vamos Exatamente isso aí. Então, vamos embora. Beleza, antes de mais nada, lembrar, né, que depois de apanhar tanto, o Rafik ainda está na UTI, então ele não veio hoje para comparecer aqui ao nosso belíssimo Agência Dynasty. Mas antes de mais nada, como de costume, antes de puxar a nossa belíssima pauta, análises iniciais por vocês, por favor. A única coisa que eu posso dizer é que, como na semana passada, minha semana foi tranquila novamente, porque veio uma vitória. Não foi tranquilo durante o jogo, mas depois o domingo correu tão bem, foi tão divertido ver os jogos, segunda-feira também. Mas enfim, Luquiba, começando por você, sua análise dessa semana da NFL. Cara, a semana como torcedor foi fantástica, né? Nem nos mais otimistas torcedores do Patriots podia imaginar que ia ser a surra que foi, né? Parecia o Patriots de tempos atrás e o Browns também de tempos atrás, né? Da forma que foi o jogo. Agora, como fantasy, foi um desastre. A única coisa positiva é que na guilhotina, que eu consegui acabar com o nosso tubarão querido. Os pinguins prevalecem com a força em cima do tubarão, que de resto também foi um desastre. Perdi tudo. Não tem muito o que falar. Mas o que eu posso destacar, como sempre, né? Eu falo sempre de jogadores que talvez não estão no roster de vocês. Pode falar clubismo, mas eu vou falar do Patriots, né? Primeiro foi o Rhamondre Stevens, que para mim foi uma surpresa ter jogado. Eu imaginei que não jogaria. Até por isso que eu até recomendei os dois, né? Running backs, tanto o Bolden quanto o J.J. Taylor. O Stevens entrou, jogou e simplesmente foi fantástico, né? Ele teve 20 tentativas para 100 jardas, 2 touchdowns e ainda recebeu 4 passes para 14 jardas. Então, assim, dominou o ataque. E o segundo jogador também é do Patriots, que é um cara que quase ninguém fala, mas foi uma das ótimas contratações que o Patriots fez, que foi o Kendrick Bourne. Foi então, a gente fala que o corpo recebedor do Patriots é uma porcaria,
Mas o Kendrick Bourne está tendo uma temporada até constante, né? Ele está sempre conseguindo ali 4, 5 recepções todo jogo, na média ali de 70 jardas todo jogo. E dessa vez foi mais ou menos isso, né? Foi 4 recepções para 98 jardas, 1 touchdown, e ainda ele teve 3 corridas para 43 jardas, né? Porque o Pedro faz bastante, o Jeff Sweet usa ele, né, nesses casos. Então, ele teve uma semana positiva aí. Então, acho que fica o destaque esses 2 jogadores. Muito bom. Posso puxar também já a sua análise, Henriqueta, mas enaltecendo outro jogador dos Patriots, que ao contrário do que muitos pensavam, quando eu digo muitos pensavam, eu digo mais que 50% aqui do agência, Hunter Henry. Eu sempre confundo o nome dele, mas você entendeu o que quis dizer. O rapaz, é que eu acho que deveria ser Hunter Henry, que seria mais... o som ficaria melhor, entendeu? Mais sonoro, enfim, mais sonoro. Mas o Henry um cara tá que tá acostumado. O Henry, eu acho que muita gente lá na gringa chama ele de Henry. Eu acho que ele tá acostumado com isso, né? Vai lá, Henriqueta, pode ir lá. Só queria puxar falando dele. O Luquiba já tomou um aí dos que eu ia falar, que era o Ramondre Stevenson, né? Foi espetacular e vale a pena ver o que vai ser daqui para frente. Assim, foi Bill Belichick sendo Bill Belichick, né? Quando você menos espera, surge igual aquele foi o Jonah Gray, não é? Que surgiu para 200 jardas contra o Colts uma vez e sumiu logo depois disso. Uma coisa assim, lembra desse cara? Foi o Blount. Não, eu tava pensando em outro, então, outro jogo. Tá. O cara que depois até teve problema faltou treino, não sei o que, e foi demitido do Patriots, logo depois. Mas, além disso, teve o D'Ernest Johnson, que a gente já tinha visto ir muito bem, né, no primeiro jogo que ele teve como titular, e agora o Nick Chubb com Covid, ele entrou de novo contra o Patriots, nesse jogo que Cleveland foi dominado, nada funcionou, com exceção do D'Ernest Johnson, né? 19 carregadas para 99 jardas, muito bom. E assim, claro que voltando o Chubb, ele vai voltar a ser reserva. Voltando o Kareem Hunt, eu não sei quando volta, ele pode até quase que não participar do jogo. Mas que baita atuação de novo, né? Mostrou que tem capacidade de ser titular aí, pelo menos porque a gente já viu, tranquilamente na NFL. O segundo jogador, na verdade não é o segundo jogador, é o segundo time, né? Eu falei que o Cardinals funcionava de qualquer jeito. E aí eu ziquei o time, né? Eu ziquei bonito, porque nada funcionou. Eles foram atropelados pelo Carolina Panthers. Desastre, catástrofe. Mas assim, a gente sabe por quê, né? Porque não tinha ninguém lá em campo. Mas, ou seja, até eles precisam de gente para jogar. Por fim, Trevor Siemian. Quem diria, com uma boa atuação aí pelo Saints, a gente que falou do Winston, Taysom Hill, aí a gente falou até do Ian Book, aí eu torcendo para o Ian Book entrar para cumprir minha bold prediction, né, que pelo visto vai para o espaço, já que não vão dar a chance para o menino. Mas belo jogo do Trevor Siemian contra o Titans, que a defesa que era boa ano passado, começou mal esse ano, mas já se acertou e estava jogando muito nos últimos jogos, e o Siemian foi bem. Não foi por causa dele que o Saints perdeu, na verdade foi porque o Titans é um time muito bom. Na verdade, nem por isso também. Foi porque eles estão com um kicker que não é o Will Lutz. Talvez. É verdade, também. E sem o Camara. Mark Ingram também brilhou, aliás, né? Mark Ingram foi bem. Voltou um pouco aí aos tempos de New Orleans Saints. Mas é verdade, esqueci do kicker. Foi por causa dele. Inclusive, eu coloco a derrota na conta dele. Porque se tivesse jogou para ganhar. Exatamente. Se ele acerta aquele extra point, o time não teria que ir para a conversão de 2, consequentemente não precisaria depois de estar empatado. Exatamente. Então, complicado esse jogo aí. Mas eu quero destacar mais um destaque negativo, que é o ataque dos Rams, que já não produz há 2 semanas. E a gente falou muito de Cooper Kupp até aqui. A gente falou do Matt Stafford também. Isso não só como fantasy, mas também pensando um pouquinho fora do que ele poderia produzir. E esse ataque que era brilhante, que ainda que adicionou o Odell, que era um nome que eu já estava pronto para trazer no Comprovente nessa semana de novo. Não vou trazer ainda, porque eu acho que nem deu tempo de esquentar. Ele teve o quê? 4 recepções, 3 recepções ontem. Então, assim, 2 recepções, menos ainda. Então foi um ataque que tá fraco. Foi ele, né? Porque o Stafford foi muito mal, né? Podemos até puxar já nosso panicômetro assim. Tá vendo? Aqui é tudo pensado aqui, tem link em tudo.
Chefinho, sua mente é superior a todos, né? Pô, Tá bom, continua. você faz mais links que os passarinhos no céu vendo lá os caminhos. Tá bom, pra seguir Henriqueta, as migrações. Não é uma ode a mim o podcast, é só E assim ele cai da cadeira, cara. Dá um tempo. Podemos passar para o panicômetro. Só lá analisar aí o Stafford, então? Pode analisar, porque é o primeiro nome que a gente colocou no panicômetro, né? Porque assim, o Matt Stafford virou o Jared Goff, né, de novo. Deve estar homenageando aí o ex-quarterback do Rams. Não dá para entender o que aconteceu, porque foi do nada, né? Em 2 jogos, tudo parou de funcionar. Não foi a lesão do Robert Woods, porque o jogo passado já estava ruim. Não dá para saber o que foi, né? Méritos do 49ers, lógico, né? Nesse jogo agora, jogou bem, controlou o jogo corrido como sabe fazer, a defesa foi muito bem, mas assim, o Rams estava batendo em todo mundo. Time bom, time ruim, não interessava. E aí tudo saiu dos eixos, menos o Cooper Kupp, que continua recebendo bola para todo lado. E é isso. Outra coisa que me surpreendeu foi o Van Jefferson recebendo 7 alvos, né? Foi o segundo, só que só 3 recepções. Ele teve, aliás, acho que 2 drops, se eu não me engano. Isso não contou como drop oficialmente, foi um passe que ele deveria ter pego, né? E não pegou. Um na endzone, inclusive. Um na endzone, sim, verdade. E, bom, vamos ver o que vai dar, né? Assim, não é para ninguém vender o Stafford por isso, ou o Cooper Kupp, ou o próprio Darrell Henderson, mas nada funcionou. Acende o alerta, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu penso assim, tudo bem, muitos drops, se não me engano, nem na metade do jogo já eram 5 drops, né? Em situações bem chaves, né? Mas o que eu acho assim, o que eu estou preocupado com o Rams não é o ataque, é a defesa. Porque é um time monstro na defesa e 2 semanas seguidas que a defesa não está fazendo absolutamente nada. E aí o que eu acho? A defesa não produz, sobrecarrega o ataque, porque o ataque não é fantástico, é um ataque ok, sempre foi ok, porque a gente pode falar do Cooper Kupp, ele tem uma temporada acima da média dele. Não é um recebedor fantástico. O Woods é a mesma coisa, não é fantástico, são 2 bons recebedores. Então, assim, era um time que estava tendo uma temporada ok, porque a defesa produzia muito, tirava a pressão do ataque e o ataque fluía. Aí, nesses últimos 2 jogos, eu não vi a defesa fazendo absolutamente nada, aí você sobrecarregou o ataque, e aí o ataque acabou começando a mostrar que não é perfeito. Então, eu acho que a minha preocupação maior com o Rams não é o ataque, por incrível que pareça, é a defesa. Porque você tem Aaron Donald, você tem o Ramsey, você tem agora o Von Miller, você tem um esquadrão e você está apanhando. Você não está conseguindo parar ninguém. E, desculpa, esse ataque do 49ers não mete medo em ninguém. Principalmente no Garoppolo lá. Então, mas é aí que tá, né? A gente não puxaria nenhum jogador da defesa, que é alguma coisa que preocupa. Então, assim, o ataque estar dessa forma preocupa. Então, acho que realmente é um alerta para a gente deixar o Stafford aqui. Eu só não deixaria o Kupp ainda, porque é como que você falou, Henriqueta, ele teve os alvos, ele teve as recepções, ele pontuou ok. Não perto do que ele tem pontuado, mas pontuou ok. E eu acho que um outro ponto em cima do Kupp... O Kupp, na verdade, só não pontuou porque não fez touchdown, né? Que foram 11 recepções, 122 jardas. Aí a diferença é ter touchdown ou não, né? Mas a diferença também é que o Kupp só conseguiu começar a pontuar no segundo tempo. Sim, foi. Ele jogou muito mais no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro, o ataque... Engraçado, né? Porque foram só 3 pontos no segundo tempo. Mas o ataque começou a andar um pouco mais. Só que aí também abandonou o jogo corrido. O 49ers sabia o que esperar. Uhum. E aí, difícil, né? Aí lançou para o recebedor mais seguro e aí o Kupp pontuou. Então, assim, o Kupp não preocupa justamente por isso, porque na pressão ele é o confiável, ele vai receber, ele vai ter os targets. Sim. Mas, no geral, o ataque como um todo, Darrell Henderson, que a gente falou que seria uma chave enquanto não tem Ken Akers por lá, pelo menos para esse ano, para quem tá brigando por alguma coisa, o Van Jefferson e etc., não tá indo. E o Odell também é um cara que vai entrar nesse balanço aí e vai preocupar. Mas beleza, vamos continuar no panicômetro, porque a gente ainda tem TJ Hawkinson, Allen Lazard, AJ Brown e Tyler Lockett. Novamente, amendoinzada do Rafik aqui nessas pontuações de panicômetro, ou não, Luquiba? Cara, Allen Lazard pelo amor de Deus, né? Colocar o Lazard aí é o cúmulo da mediocridade da amendoinzada dele.
Porque, desculpa, mas quem espera que o Lazar vai produzir alguma coisa volumosa para você ser relevante em fantasy? Ele tem um jogo ou outro ok, mas, fala sério, aí não tem nem considerar. O Hockenson provavelmente ele deve ter em alguma liga, e aí por conta disso ele deve colocar também, porque assim, o Goff que tá lá, não tem o que ser esperado do Hockenson. Ele é o melhor recebedor do time, apesar de ser um tight end, só que não tem quarterback, então não tem o que fazer. Esse ano pro Hockenson é um ano perdido. Ele vai ter umas pontuações ok, mas ali o foco do ataque é o Swift, pelo menos corre, que não depende do Goff. Então, né, para mim o pânico é quando você espera alguma coisa e não está produzindo. O Hockenson, eu já imaginava que não poderia não produzir. O Lazar não vou nem comentar. Agora, o A.J. Brown, eu acho que é inconsistente, que ele está tendo o jogo o ano inteiro, mas aí por conta do hamstring que ele teve lá atrás, e é aquilo que você falou, o hamstring, a gente não sabe quanto tempo que vai. De repente a pessoa está saudável, de repente a pessoa não está 100%, então não dá para saber. Ele teve 2 semanas fantásticas, só que ele vinha de uma sequência negativa. Então, eu não colocaria em pânico. Para mim, eu acho que o pânico aí, nesses nomes todos que ele colocou, seria o Stafford, que 2 jogos, né? Eu posso até ter falado que a minha preocupação não é o ataque, mas assim, o Stafford está errando uns passes muito, muito fáceis de acertar. E teve, se não me engano, 2 interceptações seguidas, um desses jogos que ele fez horríveis, né? E não está muito parecendo aquele Stafford da temporada, que a gente sabe que ele tem capacidade para isso. Porque os demais, para mim, está normal, é nível 1 de pânico. Né? O próprio Tyler Lockett também, que ele colocou, para mim é nível 1. Ele sempre foi inconsistente, então não dá para querer mais do que isso. Da mesma forma que a gente falou do Mike Williams, acho que semana passada ou retrasada. Você não tem como esperar regularidade desses caras que não são regulares. Então, o pânico deles não é para você entrar em pânico, você espera que ele vai ser assim. Me surpreende quando eles não são assim. Né? Então, para mim, acho que o único da lista aí que vale a pena falar de fato, que é um pânico 2 para 3, seria o Stafford. Porque para mim, de resto, é tudo 1. E o Lazar aí é a fanfarrada do Rafik. Depois que o Luke bateu muito, antes da gente começar a conversar aqui, Henrique, eu vou dar uma soprada. Tá? Só para a gente não ficar também toda semana assim, batendo no Rafik, né? Eu vou concordar com palestrinha no Tyler Lockett, bastante, porque para mim era um cara que eu esperava a produção, só que eu acho que a decepção do Lockett, o panicômetro dele, é por conta do ataque também do Seahawks, que não tá funcionando muito bem. Então eu coloco o Lockett sim, eu já coloco até, como o Rafik fala, né, de 1 a 5, eu colocaria já no Tyler Lockett um 3, até por conta da idade. E aí a gente tem que começar a ver o que a gente faz com um cara desse num Dynasty. Então eu já boto um 3 nele. O Allen Lazar eu nem vou nem comentar. E o A.J. Brown eu vou voltar a falar o que eu sempre falei. Tem pânico? Tem pânico. Mas é abaixo do que eu falei do Lockett. Para mim é um 2. Porque é um ataque que funciona... É feito para o jogo corrido. É feito para o Derrick Henry. Você não tem a maior ameaça que o Derrick Henry. O jogo... E aí, sem Derrick Henry, o Tannehill vira o Tannehill dos Dolphins. E aí, fim de papo. E aí não vai ter bola para ele, pro Julio Jones todo jogo. Não vai ter tanto alvo. O Peterson vai tentar fazer o que der. Ainda tem mais outros 2 recebedores que eu esqueci. Tem o Don't Foreman, que era dos Texans, running né? backs, running backs. Running backs, eu falei o quê? Recebedores. Tá, desculpa. Corredores. Ainda tem o Dante Foreman, dos Texans, e tem mais um, que é o... É o McNichols. McNichols, esse aí. E tem mais ele. Então, assim, os caras vão ficar tentando nisso aí e ver o que vai dar, aí, boa. Então, o pânico é mais por conta do ataque mesmo, sem o Henry. E agora, à vontade, Henrique. Não, eu concordo com você, chefinho. Estou mais com você nessa. Bom, Allen Lazar, você já falaram tudo que tinha que falar, né? Stafford a gente já comentou também, mas é isso aí, é um 3, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Ou 2, mas só porque a gente não sabe o que está acontecendo. Porque, assim, pode semana que vem voltar a girar o ataque daquele jeito eficiente que estava e o Stafford pontuar aí como um quarterback top 5 que ele estava pontuando esse ano. Ele é hoje o quarterback 6 ainda, então, assim, tá semelhante ali. Agora, o Hockenson, para esse ano, eu acho que tem pânico, sim, pelo fator Jared Goff. Porque ele também é o 5º tight end de pontuação no ano, né? Mas, assim, isso é só um lembrete pra gente, que, na verdade, você ser o 3º tight end, até como é o Mike Gesicki,
não quer dizer nada. Como a Kessie nessa semana teve 7 alvos e 0 recepções. Né? Vira de tight end, se você não tem o Kelce ou o Mark Andrews ou o George Kittle, quando tá saudável, é assim. O né? Waller também. O Waller, verdade. O Waller Kyle virou bem Pitts relevante, agora. né? Ou Kyle Pitts, porque você tem o Kyle Pitts, você tá rindo à toa e chamando todo mundo de otário porque acharam que você pegou ele alto demais. Até em redraft. Mas. Então não tem ele em nenhuma liga, eu sou otário. Só para completar. Mas o Hockenson é isso, assim, é um pânico para esse ano, porque com o Jared Goff vai ter jogos que ele vai ter 10 bolas, vai ter jogos que ele vai ter uma, como foi nesse. Mas para longo prazo não existe pânico, né? O Tyler Lockett, estou com você, chefinho, porque embora agora o problema foi Russell Wilson lesionado, assim, não é para ter pânico pelo último jogo, porque o Russell Wilson voltou no sacrifício, voltou mal. E a defesa dos Packers foi muito bem também. Também. Mas assim, ao longo prazo, ele é o que sempre foi, ele é explosivo e inconstante. Então assim, você já sabia disso, né? Mas é bom você lembrar que ele é explosivo, inconstante e tem 29 anos. Então, um dia a idade vai pesar e esse dia pode estar próximo. Ele não parece ser um cara que vai chegar aos 33 voando. A menos que ele mude o estilo de jogo dele, mas é difícil. Então, assim, tem um pânico nesse sentido. Faltou falar de quem? Do A.J. Brown. O A.J. Brown não tem um pânico, não. Assim, a única coisa é que a gente achou que podia dar muito certo sem o Derrick Henry, podia ter um jogo aéreo muito bom, mas tem o Ryan Tannehill, então não vai ter um jogo aéreo muito bom. Vai ser isso aí. Na verdade, vai funcionar mais com o Derrick Henry lá, e aí vai sobrar... eles vão sobrar livres, né? Porque a defesa tem que se preocupar com o jogo corrido também. Mas, assim, por longo prazo, também zero pânico, né? A.J. Brown tem 24 anos, não tem o que ter medo ainda. Ainda tem o fator lesão que você falou, né? Ele pode não estar 100% ainda. Uhum. Muitos pontos, mas tá melhorando um pouquinho esse pânico. Pelo menos tá causando alguma discussão. Antes era só porrada no Rafik. Posso só dar um pitaco? Que eu acho que assim, a gente diverge um pouco no conceito do panicômetro. Porque assim, eu entendo que a gente fala Dynasty. Então, para mim, panicômetro é Dynasty. Então, quando você fala que um cara tem esse ano tá perdido, mas para a carreira dele não, para mim não é pânico, porque pânico é Dynasty. Você entendeu? Por isso que eu falo que para mim o Hockenson não é pânico. Por quê? A gente sabe que a carreira dele vai ser uma carreira provavelmente duradoura, né, que render, e esse ano tá né, em frangalhos por conta lá do Goff, mas não vai continuar com isso. Então, para mim, por isso que eu sempre classifico dessa forma. O pânico que eu tento encaixar é quando, assim, se você tem uma Liga Dynasty, tem esses jogadores. Se eu tenho o Hockenson numa Liga Dynasty, eu não estou em pânico. Eu sei que esse ano ele não vai produzir, e eu não estou em pânico por conta disso. Pânico eu estaria em outras situações. Eu acho que é só isso que acho que falta a gente, talvez, tentar falar a mesma língua, porque parece que eu falo uma coisa e a gente fala outra, tipo, de conceitos diferentes que a gente tem. Né? Parece que um está falando sobre banana e outro está falando sobre maçã. Talvez afinar um pouquinho mais. Eu concordo, mas é porque, assim, mesmo a gente falando de Dynasty, a Dynasty também tem a competição desse ano. Então, acho que é importante você citar... Sim. Né, por exemplo, a gente falando do Hockenson. Não adianta a gente só falar, não se preocupa que tá tudo maravilha. Assim, se você está pensando nesse ano, se preocupa. Eu entendo. É que assim, mas você não fala, vai trocar ele por isso. Né? Quando você fala pânico esse ano, para mim o pânico não é esse ano. Para mim o pânico significa o jogador. Se você tem um jogador, entra em pânico. Você entendeu? Então, assim, é o que a gente fala. Ele não vai produzir esse ano. Não espere que ele vai ser o melhor tight end do ano. Não vai. Ele tem capacidade para isso? Tem, mas ele não vai ser. Então, assim, você já começou o ano sabendo disso. Ninguém draftou, né? Quem tem o Hockenson, todo mundo sabia que o Stafford saindo e entrando o Goff, ele não ia ter uma temporada fantástica. Todo mundo sabia disso. Então, por isso que eu digo, o pânico é quando você tem uma expectativa e ele não corresponde à expectativa. Aí você começa a falar, peraí, O resto corresponde ao que ele já estava até apresentando esse ano, né? Porque ele era o Tyrant 5, agora é o 6. Aliás, ele era antes, ele era o 4, agora é o 5. Mas ele já tinha tido alguns jogos aí de 2 recepções, 3 recepções. Sim. Quer dizer, já era... justo. Mas eu vou concordar com tudo que vocês estão falando também, porque assim, realmente, a gente precisa ajustar quando a gente coloca o nosso pânico e discorda ou concorda. Por exemplo, a visão do... pânico porque o cara não tá jogando bem e eu tenho minha janela de título tá aqui. Cara, é pânico mesmo. É pânico. Então se vira com esse cara. Sua janela de título vai acabar... Então, ou já começa a vender o resto,
Ou se você tá muito bem, já vende o Hockenson mesmo, troca o Hockenson por um título. Alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que quando a gente vai falar do Pânico, talvez falte a gente realmente ajustar isso. Mas a gente essa é vai uma boa tratando isso aos dica até, poucos. né? Se você tá, sei lá, brigando por título, você pode pensar em trazer... O Tyrande vai faltar nome aqui. Pensar algum wide receiver aí um pouco mais velho, mas que ainda rende. Tô puxando aqui. O Mike Evans, por exemplo. Eu não daria o TJ Hockenson no Mike Evans, mas é o exemplo que veio na cabeça. Então, assim, você pode pensar em trocar o Hockenson, que não vai render esse ano, por um wide receiver que vai render esse ano, mas para o futuro, o Stefon Diggs, talvez, que tem também 27, 28 anos. Mas aí a gente vai entrar em outro assunto. Entrar. A gente vai entrar nas trocas, a gente fala das trocas daqui a pouco. Exatamente. Quem você devia ir atrás mesmo, até porque o Mike Evans já é um cara que queria trazer aqui. Mas enfim, a gente já vai falando disso. Vamos falar então do pânico que a gente concorda e tentar trazer um handcuff aí para cada um desses caras, ou ver se vale a pena trazer também, né? A gente nunca sabe. Mas enfim, temos lesões de Aaron Jones, que é uma entorse de MCL. Eu não lembro agora qual que é. É o do joelho. Não, sim, é lateral, colateral. Medial. Não lembro, enfim. Acho que é alguma coisa assim. Mas enfim, MCL. Vai ficar de 1 a 3 semanas fora. A gente também tem o Baker Mayfield, novamente. O Rafik escreveu na pauta, junta tudo e joga fora. Eu acho uma sacanagem do cacete fazer isso. Mas enfim, ele tá dia a dia, o Mayfield. Eu falei que essa merda ia acontecer, eu tô falando que essa bosta ia acontecer, ninguém me ouviu. Os Browns não me ouviram, franquia incompetente. Não quero puxar o seu saco, mas... Eu não quero puxar seu saco, mas dessa vez eu fui o único na redação que concordou com você, porque todo mundo na redação, quando você falou que era igual o caso do Luck, todo mundo falou, não, imagina, não é. Eu falei, gente, o que já viu isso acontecer, então ele foi a gente que fala com propriedade. Mano, vai dar bosta isso aí. Coitado do Mayfield, vai ficar uns 2 anos fora da NFL ainda, vai voltar e vai se aposentar. Ó a merda que vão fazer com a carreira de mais um quarterback. Diretoria incompetente, tem que pichar lá e chamar diretor de Jim Carrey. Enfim, acabou continua. Acabou a paz com S. Enfim, temos aqui também Robert Woods, rompimento de ACL, e aí, tchau, adeus, Beto Madeiras, o melhor nome da NFL, foi embora. Dallas Goedert, concussão, então também vai ser dia a dia, talvez essa semana, talvez semana que vem, mas enfim. Mas é um bom nome para ficar, agora é o principal tight end dos Eagles, né? Já era um pouquinho, porque o Zach Ertz também já não estava produzindo tanto. Temos Elijah Mitchell também, que está com lesão no dedo e também vai ser avaliado semana a semana, já não é day to day. Então, fica o ponto aí também. O Elijah Mitchell, eu não sei se preocupar tanto, porque tem muito running back lá em São Francisco. Sim, não, e o backfield do Niners não é um confiável, né? Então, o Elijah Mitchell não preocupa. O Elijah Mitchell não preocupa o 49ers, ele preocupa o dono dele, no Fantasy, que pode não ter o handcuff dele. Exato. O 49ers está bem, ele coloca você e o Luque para correr e a linha ofensiva bloqueia. A gente vai andando atrás. O Luque tá tudo bem. Então. Não, eu não. Não exagera. O Luque é fullback, mano. Nem isso, eu tô mais para guard ou tackle. Ou nose tackle, acho que é o mais perfeito para mim. Mas enfim, dessa lista aqui ainda, o interessante é Robert Woods, né? Porque continua tendo muita bola para wide receiver lá nos Rams e abriu espaço para o OBJ, né? E o mais curioso é que o dele foi em treino, né? Não foi em jogo. Uhum. Então, assim, no mesmo dia. Foi no dia. É que assim, as notícias saíram depois, mas a contusão foi no mesmo dia que eles trouxeram o Odell. Agora resta a dúvida: será que depois que teve essa lesão eles já foram atrás do Odell? Não dá para saber o timing. O negócio é que o boato do Odell já vinha adiante, né? Mas a notícia do contrato foi no dia. Não, às vezes, cara, tipo assim, o interesse do Rams, todo mundo queria o Odell. A partir do momento que ele está livre, todo mundo falou atrás do Odell. A questão é, qual seria a intensidade que o Rams iria em cima do Odell se não tivesse perdido o Woods? Eu acho que talvez, não sei, porque eu não vejo fit com o Woods, com o Kupp e com o Odell. Eu não vejo esses três jogando juntos. Alguém aí vai dançar. Então, talvez, eu imagino que foi alguma coisa nesse sentido. Perdemos o Woods, então tem o Odell aí no mercado, é o melhor substituto que a gente pode arrumar, vamos atrás dele. Tem uma outra teoria aí também, né? Porque o Robert Woods, se eu não me engano, ele já tem 30 anos, não é? Ou eu tô exagerando a idade dele? Não faço ideia. Deixa eu olhar aqui. Não, é 29. 29 anos. E assim, ele é o que você falou, né? Ele é um jogador bom, eficiente. Mas não é nenhum craque. O Odell, bom,
O Odell já foi um craque, né? Também que ele não rende há muito tempo. É que o Odell é uma diva, 29. Né? O Odell mas, é nosso Henriqueta. Que isso. Uma honra comparar com ele, mas que isso, não é pra tanto. Não sou tão Eu diva queria assim. muito fazer esse corte e colocar nas redes sociais, mas não vai ficar. Então, mas falando das lesões, infelizmente mais um running back se lesionou. Como eu falo, não é maldição minha. Toda semana a gente perde um running back, isso é estatística. E dessa vez foi o Aaron Jones. Então, graças a Deus que não é nada muito sério, que talvez ele ainda volte esse ano, né? Porque quando essa previsão 1 a 3 semanas, a gente sabe que com o Packers provavelmente bem encaminhado, eles não vão forçar a volta do Jones, talvez vão seguro. Então, talvez ele perca até mais tempo do que isso. O do Baker a gente já falou, né? A gente já está comentando aqui. Então, acho que todos aí acho que é o mais crítico, porque ele está se lesionando, ele tem uma lesão que é crônica e eles não estão tratando disso. Então, assim, se vão continuar falando para jogar, vai ser pior para ele, está colocando em risco a carreira dele. O do Woods, infelizmente, acontece, rompeu o joelho, isso faz parte, né, do atleta do futebol americano. Concussão, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente viu o caso do Patriots com 2 concussionados, né, o Harris e o Stevenson, um voltou, outro não. Então, cada organismo responde diferente, não tem como você saber. De repente o cara fica menos de uma semana fora, de repente o cara perde 2, 3 semanas, ou de repente o cara se aposenta. A gente viu casos no hockey acontecendo isso, né? O Nathan Orton é um caso que me vem à tona, que é um cara que teve 3, 4 concussões próximas, né, uma da outra, e o cara falou, não consigo mais jogar. Eu tenho enxaqueca, eu tenho um monte de problemas, né, gerados da concussão e eu não consigo mais jogar. Então a gente não sabe como que o organismo vai reagir. Do Elijah Mitchell é o que o Henrique foi perfeito na posição dele. A preocupação é só quem tem ele no fantasy, porque o Fortnite não faz diferença alguma. Do Aaron Jones, quem puder, quem conseguir, vai atrás do A.J. Dillon, porque eu acho que mesmo que ele volte depois como 2, depois que o Aaron Jones voltar, é um cara que eu acho que vale a pena investir. Uma bolinha de boliche, vai pontuar bem, já tem pontuado relativamente aí, já mais ou menos, por 2. Então acho que é um cara que vale a pena investir. O Mayfield, para mim, o resumo é ferrou. Você tem jogador dos Browns, para mim é ferrou. Já não sei se vale a pena correr tudo em cima do Nick Chubb também, porque é um cara que caiu um pouquinho esse ano, também tá meio bichado, então não sei. Eu não acho. A preocupação, eu concordo, é com jogadores que não sejam running back, porque se ter o Kareem Hunt e o Nick Chubb, eu não estaria preocupado, não. E o Browns corre muito bem, né? Sempre correu muito bem com a bola. Então, o Chubb é Covid. O Chubb é Covid, então não é bichado. Não, o Hunt sim se machucou. Mesmo quando o ataque não roda, quando o jogo aéreo não roda, o Chubb continua correndo. Não faz diferença. E o Chubb provavelmente deve voltar. Covid, a gente sabe que mesmo quem tem lá, a expectativa é acho que 10 dias já volte às atividades. Claro, se não tiver nenhuma complicação nem nada. Então, como ficou de fora dessa, eu acho que já deve voltar. E com o ataque inteiro baleado, vai ser, né, provavelmente peso todo em cima dele. Então, quem tem deve estar bem feliz aí, que deve ter uma semana bem explosiva dele. E para o Goddard, Henriqueta, temos alguma ajuda aí ou não? O Eagles não está rodando bem, nem vale a pena ir atrás de ninguém. O Eagles não está rodando bem, o Goddard está realmente no protocolo de concussão, né? Já foi confirmado ontem. E assim, ele já não. O Eagles não está rodando bem, ele não estava rodando bem, né? Aliás, há 2 anos que o Eagles não roda bem, né? Ano passado também. Então, assim, mesmo sem o Zach Ertz, o time não está bem. E assim, é até engraçado porque sem o Miles Sanders, até algo que eu ia falar no início e esqueci, mas sem o Miles Sanders o time rodou melhor. Né? Boston Scott e Jordan Howard foram muito mais eficientes que o Miles Sanders. E eu não sei se isso é uma crítica ao Miles Sanders ou se é mais uma constatação do estilo de jogo do Eagles. Porque o Jordan Howard abaixa a cabeça e vai para dentro. O Boston Scott faz igual. Né? Recebe bola também, mas os dois, né, correm reto. E o Miles Sanders é aquele cara que zigue-zagueia, né? E é sempre explosivo, é um risco de uma big play, mas não é o cara que vai pegar a bola e botar 4 jardas para frente o tempo todo. E às vezes é o que esse time precisa, porque afinal não adianta depender do jogo aéreo, porque, né, Jalen Reagor, Devonta Smith é bom, mas assim, sozinho não faz verão, né? Não é uma andorinha.
E o Dallas Goedert agora com concussão. Então, assim, é até interessante ver o que acontece com o jogo corrido do Eagles, agora com a volta do Miles Sanders. Mas quanto ao Goedert, só espera. Até porque tight end, né? Vai ser sempre uma aposta. Se ele tivesse chegado ao nível que a gente até espera que ele chegue, acho que ele pode chegar se o Eagles se acertar no que vem, aí você entra em pânico quando ele se lesionar. Mas antes disso, não tem o que fazer, né? Não vai mudar teu time por isso. Acho que porque... Falei. Não, só falar com o Jalen Hurts ali, de quarterback, e não vejo o Tyrant sendo funcional em Filadélfia. Tem isso, Que delícia. Dessas lesões, o que realmente, assim, te cria pânico, né? É se você tinha ou o Robert Woods, porque ele provavelmente era teu titular, e agora você vai ter que achar uma reposição. Pode apostar no Van Jefferson ou no Odell Beckham, só que os dois já devem ter time numa Dynasty, né? Numa redraft, talvez não. O Aaron Jones, obviamente, mas aí você só espera também e torce para ele voltar, só que tem um risco aí que foi o Kiba que falou, né? Se o Packers estiver rodando bem, não custa nada deixar o Ed Dillon lá, o cara que foi eficiente sempre que virou titular, e que é a bolinha de boliche. É até prático, é cômodo para o Packers ter o cara que vai bater de frente e atropelar uns 3. E por fim, o Elijah Mitchell é isso aí, né? Pânico para você que tem ele, mas vale a pena arriscar nas waivers qualquer running back do 49ers, porque vai que surge outro aí correndo, mas ao mesmo tempo, assim, o Elijah Mitchell foi uma cirurgia no dedo, mas que o Kyle Shanahan disse que ele pode jogar já no fim de semana. Não sei qual é a cirurgia, não sei que cirurgia recupera tão rápido assim. Mas... Depende do dedo deve também. Ser curto, né? Depende do dedo também, Se for o mindinho, sei. E se ele é canhoto e foi na direita, de repente não afeta o jogo dele, então... Eu boto aquela luva do Jason Pierre-Paul, né? É um negócio assim. Bom que ainda faz um stiff arm mais firme. E depende também se você quer realmente confiar no que o Shanahan tá falando também, né? Também. Muito fácil só falar, vamos ver, daqui a 3 semanas, vamos ver, estamos vendo. Né? O Antônio Brown tá assim no Buccaneers, né? Não, vamos testar ele, vamos ver. Kyler Murray, né? Não, vai ser na hora do jogo. Na hora do jogo. Para deixar os times sem saber também. Isso aí exatamente. É uma estratégia muito boa. É o terror do Fantasy. É o terror do Fantasy. Mas beleza, vamos lá, rapazes. Dicas de waivers, trocas que vocês deveriam fazer se vocês estão lutando pelo seu título este ano. Vamos lá. Pode começar quem quiser, quem já tiver na agulha. Não, eu tenho uma dica só de waiver. Troca eu tenho, mas primeiro espero o Henrique falar as dele. A minha dica de waiver é o Marcus Johnson, o wide receiver do Titans. A gente não sabe como é que tá lá, como o Henrique disse, tá uma zona, né? E até essas inconsistências do A.J. Brown abre espaço, porque o Julio Jones, não sei, a gente não sabe se vai jogar, se não vai jogar. E o Browns, o Titans não tem o número 2 definido. O Brown é o número 1, né, pelo volume que ele tem, e o 2 não tá. E essa semana foi uma semana que o Johnson apareceu, tem um volume grande, então assim, com certeza ele está livre na sua liga. Se você não estiver livre na sua liga, é um tremendo azar, porque pelo menos vocês gostam de consultar o Sleeper. No Sleeper ele tem menos de 5%, né, de roster, então é bem provável que ele está livre para você. E é o que eu falo, cara, na semana 11 é muito raro de aparecer um waiver aí que vai mudar a tua semana, então não espere produção de waiver nessa altura do campeonato, né? Porque no máximo que você vai conseguir é uma semana boa. Se você conseguir 10 pontos no waiver, glória para você, porque isso é raro. Pode falar as suas, que depois eu entro com as minhas de troca. De waiver não tem nenhuma. Eu diria para você olhar os running backs do 49ers, se algum tá livre, pega, porque vai aqui, mas não gasta nada demais nisso, não. Só para não deixar passar em branco, né? Olha lá, Jamaica Rest, o Trey Sermon dificilmente vai estar livre, principalmente em Dynasty, para escolher terceira rodada, mas por acaso alguém ficou puto e dropou ele, né? Não custa pegar. Mas assim, é uma incógnita imensa. Mesma coisa para os do Eagles, eu olharia lá se por acaso, principalmente Jordan Howard, que foi muito eficiente, estiver livre, ou alguém dropou já contando com a volta do Miles Sanders, pega, mas sem grandes expectativas, sabe? E é isso. Acho que não tem muito o que você fazer, é o que o Lucas falou aí. Você pegar o waiver agora é desespero.
Ou então para completar banco, ou então aquele rookie que nunca aparece, porque vai que ano que vem, né, aparece. Então, por exemplo, o tight end de reserva do Chiefs, acho que é Noah Gray o nome dele, que é novato, e acho muito possível ele estar livre. Porque vai que o Travis Kelce se lesiona e você tem o cara lá. É um cara desses. Porque o Noah Gray teve um touchdown essa semana, inclusive, não teve? Teve um touchdown na semana. Ele jogou bastante snaps essa semana. Teve bastante snaps. Acho que ele só teve 2 recepções, mas foi uma quantidade razoável de snaps. Eu não estava prestando atenção nele antes dessa semana, mas eu prestei atenção na época do draft, porque falaram bem dele no draft, só que ele entrou num lugar que ele obviamente seria o reserva eterno, né? Enquanto o Kelce existir. Mas assim, ele participou de 33% dos snaps, ele já tinha chegado nessa marca, perto dessa marca 2 vezes na temporada, e ele teve 3 alvos, uma recepção de 1 jarda para touchdown. Ele não vai fazer nada enquanto o Travis Kelce estiver lá, mas se você tem um lugar sobrando no banco, ele está livre, não vai te custar nada, se quiser guardar. É um cara desses, assim. De resto, é tudo para complementar. Passando para as trocas, né? Vai lá, pode passar para as trocas. Bom, eu tenho algumas dicas, principalmente de recebedor, porque running back é difícil você arrancar de alguém. Mas recebedor, se por acaso está brigando por título e você está com defesa de recebedores, se perdeu o Robert Woods, sabe, por algum motivo você precisa, eu tentaria o Mike Evans, é o primeiro, acho que eu posso ter me antecipado ao chefinho aí, mas tentaria ele, até porque a gente não sabe qual é a condição do Antonio Brown, pode voltar em breve, mas também é um cara já de idade, né? Pode lesionar de novo. A gente não sabe qual é a condição do Gronk, que está lesionado há bastante tempo. E principalmente sem o Gronk, o alvo na endzone é o Mike Evans. E o Mike Evans está rendendo bem esse ano, principalmente nos jogos em que não tem os outros dois. As últimas 2 semanas à parte, mas assim, foi quando Tampa foi mal, e quando Tampa foi mal, a gente, né, apaga isso. Mas mesmo nas últimas 2 semanas, só 2 recepções, ele teve 2 recepções em cada uma das 2, ele teve um touchdown em cada um dos 2 jogos. Então, assim, para fantasy, 11 pontos, 12 pontos, deu pro gasto, né? Até mais, aliás, 13, 14, se for PPR. Tá ali no flex, tá ótimo. Pois é. Então, assim, Mike Evans, eu acho que as pessoas vendem relativamente barato, porque 28 anos... Bom, se pedir caro, o cara vai ficar empacado com ele, tudo bem. Mas se tá num time que não briga por nada, acho válido. Outro é o Keenan Allen, que talvez custe mais, mas também é mais confiável, né? É mais consistente. E é um cara que pode te dar o título. Assim, eu ofereceria uma primeira rodada no Keenan Allen, não sei se o outro lado aceita, mas você acha que não aceita? Acho que não custa. Tem gente que... Não, eu acho que para pagar um cara como o Allen, você vai ter que pôr a mão no bolso, mas você tá brigando e você tem chance real. Ou você faz ou você tenta uma primeira rodada e um jogador novo, que não está rendendo ainda, né? Como a gente falou do Hockenson, mas eu não o Hockenson, mas assim, desse tipo. Algum calouro, né? Eu acho válido. Se você está brigando para ser campeão e você tem chances reais de ser campeão, cara, qual que é o problema? Sacrifica mesmo. Você vai ser campeão. É a lei de Gil, né? Sim, a sua escolha de rodada vai ser baixa. Você não vai conseguir pegar um cara muito explosivo. Você vai ter que dar sorte no draft. Então, sacrifica, vai. Duas escolhas de primeira rodada, eu não vejo mal nisso. Você vai ficar com 2 anos com um time competitivo, então eu não vejo mal nenhum. Também. E assim, 2 escolhas de primeira rodada, se o cara não aceitar pelo Keenan Allen, aí é burrice dele, não tua. Né? Até porque você está brigando, você sabe que pelo menos esse ano sua escolha é 10 ou 12, se for uma liga de 12 times, se for de 16, aí mais para cima ainda. E você confia no ano que vem, né? E por fim, o último nome é o Corey Davis, do Jets, que voltou bem de lesão, deve ser mais barato, também é mais novo, 26 anos, mas assim, já perdeu o hype todo dele. Só que tem sido confiável no Jets desde o início do ano, ele tem tido bons jogos antes de se lesionar, então acho que vale a aposta. O Jets, bom, a gente sempre tem medo do Jets, mas só tem a crescer, né? É difícil ser pior do que tá. Depende, com o Mike White, né? O cara rendeu. Se o Wilson voltar, né? Então. Bom, enfim, né? Tem esse problema. Mas
Acho válido apostar no Corey Davis, paga mais barato. Eu não sei se ofereceria uma primeira rodada nele, mas talvez a primeira rodada desse ano, brigando, ou seja, fim de rodada, talvez oferecesse. Mas não sei. Mas enfim, corre atrás, Sonda, pergunta pro dono dele, o que é que você acha do Corey Davis? O que é que você tá de olho no meu time? Como é que ele te pede um cara que você fala, beleza. Vai que uma segunda rodada e um cara novo leva, né? Sem pensar. Luquiba, eu posso falar aqui antes, porque o Henriqueta Pode. roubou vários meus e eu só tenho um sobrando. A elegância que a gente tem de deixar ele falar, ele não tem o favor para retribuir para a gente. Pode falar. Ninguém me avisou. Não me passaram a colinha antes. Eu tinha separado o Mike Evans e o Keenan Allen. Mas, enfim, tem mais um nome aqui também, que eu tinha separado, que é o Bryan Edwards. Eu debochei quando falaram dele aqui. Eu não sei se foi nesse podcast, se foi no grupo da Sharkfish, mas eu dei uma debochada. Foi o Migão na Sharkfish, provavelmente. Provavelmente. Perdeu o Henry Ruggs e foi com tudo, seco atrás do Bryan Edwards. Só que e o pior é que eu tô achando que vai valer a pena. A última vez que a gente usou o Migão foi quando ele pegou o Kyle Pitts com a pick 1 da Dynasty. Exato. Então eu tô achando que vale a pena. E no jogo, no último final de semana foram 16 pontos, um pouco mais de 16. Então acho que é um cara que talvez seja interessante e vai ser uma ameaça em profundidade. Acho que a recepção mais longa foi para 37 ou 40 jardas. Então vai ser uma ameaça em profundidade, o cara é rápido, tem boas mãos, tem mão firme pelo menos. Até melhor que o Henry Ruggs. Para mim já pareceu melhor que o Henry Ruggs, porque era aquele cara que baixava a cabeça, corria e ainda a mão era de pau, né? Se batesse aqui, pulava. Então... eu nunca gostei do Henry Ruggs, então eu concordo. Então, assim, é um cara que eu ficaria atento para trocar. Acho que você não vai gastar tanto nele agora, mas já troca agora, porque se ele continuar produzindo assim, mais 2 semanas, o valor já vai aumentar legal. Então, vale a pena. E, de repente, é um cara que tá até solto aí. Se a sua liga não é tão profunda, pode ser até um cara que tá solto aí. Então, acho que vale a pena. E como não tem recebedor mesmo lá, tem o Hunter Renfrow só, o Darren Waller e ele. O Darren Waller tá sendo marcado pra caramba agora também. Então, acho que é uma que vale a pena aí. Fica a dica. E, Luquiba, espero não ter roubado o seu. Não, imagina. Eu deixei vocês falarem porque eu tenho dicas para algumas situações. Eu gostei de dividir dessa forma. Então, assim, para quem você está brigando para ser campeão, eu entendo, é muito fácil falar os nomes mais badalados, né? Mas eu acho que assim, você tem que ter um alvo razoável. Não adianta você falar o melhor cara da liga, que você não vai conseguir trocar por ele. Quem tem ele não vai se desfazer. Então tem que ser um cara que provavelmente você vai conseguir pegar e o cara vai te render a nível de ser campeão. Já falaram aqui dele, acho que semana passada, retrasada, mas eu volto a reforçar, é o Brandin Cooks, porque assim, ele é um cara que esse ano ainda tem um valor ótimo, não foi trocado, então ele vai terminar a temporada lá em Houston. Ele é a única que está rendendo de fato lá em Houston, então assim, vai atrás dele. Provavelmente quem tem ele não vai, né, segurar por muita coisa, não vai ter que gastar jogadores jovens, provavelmente vai ter que gastar escolhas, mas se você está brigando para ser campeão, foda-se suas escolhas. Então, assim, eu acho que vale muito a pena ser nele. Aí eu tenho a situação de quem está brigando, mas ainda não é certeza que vai ser campeão. Então, é aquele cara que, assim, o que eu faço? Eu vendo ou compro? Porque, normalmente, quando você está no meio da tabela, você fica naquela dúvida. Será que eu vendo meu time ou será que eu tenho, né, aquela última forçada? Então, é um cara que eu acho que vale muito a pena para você, que talvez vai render agora, que estava simplesmente sumido na liga, né, e de repente ganhou vida nova, é o Robbie Henderson, né, o wide receiver do Panthers. Porque ele, com o Sam Darnold, a química é zero, a gente sabia da época de Jets. Então, assim, quando o Darnold foi para lá, quem tinha ele ficou extremamente puto, porque ele não rendeu nada esse ano. Eu digo porque eu tenho ele em algumas ligas. Então, assim, se você... cara, vai atrás. Porque provavelmente o dono dele vai estar mega puto. E agora, seja o Walker ou seja o Cam Newton, ele vai render mais do que está rendendo com o Sam Darnold. Então, assim, o cara provavelmente vai trocar por uma escolha baixa. Você não vai precisar gastar muita coisa em cima dele. E é um cara que, de repente, pode, né, te dar uns pontos aí, fazer, né, essa força, porque você não vai investir alto. Então, assim, se você não vai investir alto, se você tem um retorno ok, ótimo. Se você tem um retorno baixo, você não investiu alto. Então, assim, o prejuízo não é grande. Então, acho que, assim, você tem mais chance de ter recompensas do que ter dor de cabeça. E, por fim, para quem não está brigando, né, acho que tem 2 estratégias para quem não briga. Normalmente fala, vende seu time inteiro por Pix e tenta reconstruir.
Isso é válido quando você tem picks altas. Não adianta nada você ter 5 escolhas de primeira rodada sendo as últimas escolhas. Você não vai conseguir construir seu time assim. Você vai conseguir construir seu time se você ter escolhas altas. Baixo não vai fazer tanta diferença. Então não adianta você vender os seus jogadores, melhores jogadores, por escolhas assim. Se você vender por anos, aí eu concordo. Você pega esse ano, o ano que vem, outro ano, aí você pode ter uma chance. Mas se você vender você ter 5 escolhas no mesmo draft baixo, não vai rolar. A estratégia que eu mais gosto de fazer, e normalmente eu faço isso, é compra. Posso parecer louco, mas compra. E quem que você vai comprar? Os caras que estão machucados. Vai atrás desses caras, porque assim, eles não vão mais jogar esse ano. Quem tem, se estiver brigando, se eu dar um cara competente pro cara, uma escolha futura, o cara vai amar, vai pegar. Já fiz muito isso, com Barkley, com tantos outros jogadores. Então, assim, o Akers é um cara que eu poderia falar, vai atrás dele, mesmo que se você der escolha de primeira rodada futura, não é esse ano, óbvio, futura. Se você dá uma de 2024, por exemplo, mais um titular pro cara, o cara troca, o cara não vai querer ficar, o cara tá brigando, o cara vai precisar dessa força. Ou o próprio Robert Woods agora, acabou de se machucar, o dono dele oferece aí um wide receiver bom para ótimo para o cara, com uma escolha, o cara vai comprar. Então, eu acho que agora é a hora de comprar, não de vender. O próprio Derrick Henry, se você acredita que ele possa render no ano que vem de novo, já tenta comprar ele. Aliás, essa troca acabou dando certo para mim, né? Eu mandei ele pro João, o João passou o Ken Akers, os dois estão lesionados agora. Atrapalhei o João e me atrapalhei. Uma delícia. Coisa boa. Tem mais alguém que vocês querem falar ou a gente pode chamar Comprovende? Não sei se você vai falar no Comprovende, mas está mais dois que eu lembrei, porque eu falei que não existe running back velho que pode render, né? Mas tem o Chris Carson e o Melvin Gordon. Pensa antes de falar. Por quê? De repente você tá roubando o Comprovende dele. Roubei? Não tá. Não, vai fundo, Henriqueta. Não, pode falar dos dois. Não, pode, vai fundo, vai na alegria. A alegria da Bahia. Vamos lá. Bom, o Chris Carson volta de lesão agora, se não voltar agora, volta semana que vem. Mas deve retomar o backfield de Seattle, né, inteiro para ele. Até porque o Alex Collins teve um jogo e depois não rendeu mais. E já tem 27 anos, a gente não sabe até quando ele joga, mas quando voltar esse ano, eu acredito que volte com tudo e acho que ele vai estar barato, porque já tem 27 anos. O Melvin Gordon tem 28, mas ainda está lá com metade do backfield o tempo todo e ganhando as carregadas na red zone, né, para touchdown. Ele tem já, contar aqui, 7 touchdowns no ano. Então, os dois aí, imagino que estejam baratos. Não sei se na segunda rodada leva, mas acho que não custa tentar. Acho que se o time que tem ele está em rebuild, né, não tem por que segurar nenhum dos dois, porque já perde valor e morre com eles na mão. Então, vai com tudo. E James Conner, né, que a gente já falou antes, mas só para reforçar, tá nesse bolo aí também. Então, beleza. Então, Comprovende. Então vamos lá. Primeiro nome, Nick Chubb. Henriqueta, Comprovende. Vende. Vende porque não compra. E porque é o Browns, é estranho, 25 anos. Bom, se você tem ele e tá brigando, você segura, né? Mas se você tá em rebuild, eu venderia. Eu venderia porque ele ainda vale. Você pode conseguir um running back mais novo, pode conseguir picks altas. Eu venderia o Nick Chubb. Se tá brigando, aí você vai com tudo com ele, porque ele pode te carregar pro título. E aí, Luquiba? Se eu tenho ele, tô brigando, com certeza não. Se eu tenho ele, não tô brigando, com certeza não. Então, assim, eu não vendo ele se eu tenho ele não de forma alguma. Não. Eu acho que ele tem ainda ótimos anos pela frente. Você tá em construção, você vai precisar de um running back competente, jovem, ele se enquadra nisso. Ele tem pelo menos 3, 4 anos ainda de carreira a nível, né, que a gente sabe que a carreira de running back não é tão, né, extensa assim. Então, não tem por que se desfazer dele. E se você não tem ele, compra, aproveita. De repente, se você tem algum doido querendo vender, troca aquela história. Depende do preço. Claro. Porque quem tem ele não vai te vender ele a preço de banana. Não tem nada que indique, né, que aconteceu alguma coisa com ele. Ele tá com Covid só. Então, assim, quem tem ele não vai se desfazer por conta de ele não ter jogado essa semana. E quando ele tem jogado bem. Então, dificilmente você vai conseguir pagar um preço razoável nele. Você tem que pagar um overprice, e aí não vale a pena você comprar.
Então, É beleza. assim que eu venderia, tá? Não tô dando ele de graça, não. Até porque eu não tenho ele, não é uma liga também. Mas... Eu tenho, mas eu vou manter o cara. Beleza, então vamos para o segundo, que é o Hunter Henry, que eu falei no comecinho. Luquiba, compra ou vende? Se eu tenho ele, eu seguro ele também, não tem por que vender. Ele acabou de assinar contrato com o Patriots, contrato de 3 anos. Ele já tem uma química, já desenvolveu com o Mac Jones, né? O Jonas Smith ficou um pouco para trás nessa história. O Patriots gosta de usar a torre gêmea, mas o Henry é o cara do touchdown. Então, assim, se você tem ele, a gente sabe que produção de tight end não é fácil de encontrar. Ele vem produzindo bem, então segura. Se você não tem ele, eu só iria atrás dele se você estivesse precisando muito de um tight end, porque ele não é o tight end que vai te produzir horrores. Ele vai te dar um ponto ali, touchdown aqui, outro ali, mas não vai te dar uma produção a nível de você investir alguma coisa forte nele, porque quem tem ele não vai se desfazer de graça. Então, a minha sugestão seria não compre, espere que tem várias, né, esse ano que vem, as classes de tight end são interessantes, então de repente você acha alguma coisa no draft. E aí, Henriqueta? Eu tô com o Luquiba, eu acho muito difícil você comprar ele por um preço bom. Mas se você tá sem tight end brigando por título, ele te ajudaria. Mas eu acho difícil você comprar por um preço bom. Então, mais fácil você tentar o outro. E se você tem ele, não tem por que você vender. A menos que alguém te ofereça loucuras. Então, beleza. Então, vamos fechar com o wide receiver para ficar com a trinca agora. Henriqueta, compra ou vende Van Jefferson? Você já vendeu. Já vendi. Mas, bom, tudo depende, né? Vende se você for conseguir alguém para brigar esse ano, se for o caso, que foi o meu caso, né? Estou brigando, então vendi o Van Jefferson. Mas se você está pensando no futuro, compre o Van Jefferson. Eu falei disso num podcast lá atrás, na Free Agency, quando o Josh Reynolds saiu do Rams, eu falei que o Van Jefferson seria o wide receiver número 3. Ele está sendo o wide receiver número 3. Ele está tendo jogos bem ruinzinhos, tipo o último, mas ele está tendo jogos bons. Ele está tendo big plays, né? Ele é explosivo. E, assim, se você gosta dele, a tendência é melhorar. A tendência é o Robert Woods com 29 anos e o Cooper Kupp com 28, em algum momento perderem um pouco do protagonismo, principalmente o Robert Woods. Né? E o Stafford tem braço. Se ele não tiver morrido nas últimas 2 semanas, ele tem braço e ele vai lançar e o Van Jefferson vai ser útil. Então, se você está pensando no futuro, compra ele. Luquiba? Eu sou menos otimista com ele, Clay. Se eu tenho ele, eu vendo, aproveita a hype, porque agora o preço dele é para bombar. Né? Assim, o Woods lá e o Odell ainda vai precisar de mais uns 2 jogos até, de fato, ter o volume grande. Então ele vai ter esses 2 jogos aí de destaque. Aproveita essa hora para vender. Se você não tem ele, não vai atrás dele, porque eu não vejo futuro nele. Eu não acho que ele vai ser um número 1 no Rams. Eu acho que ele sempre vai ficar, na melhor das hipóteses, como número 2, mesmo com o Stafford lá, mas eu não vejo ele, né, consistente a ponto disso. Então eu não compraria, não. Então, beleza. Então, a gente pode finalizar o expediente, que já tá ficando bem longo esse expediente, inclusive. É isso aí, rapazes. Queria agradecer a presença de vocês nessa terça-feira quente para danar em Jundiaí. Acho que São Paulo e Rio de Janeiro deve estar a mesma coisa. E é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês essa noite. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem. Um beijo no coração de vocês e de todos que estão nos ouvindo. E é isso aí. Você tem que falar, Henriqueta, porque só eu achei que você estava fechando. Seu joinha ficou só para o YouTube, amigo. Eu achei que você estava encerrando. Ele tá encerrando, mas é preciso falar o tchau, né? Depois desse, a gente vai encerrar mesmo. E é isso aí. Valeu, galera. Não, então, só deixa... Eita! Deixa eu só desejar que a sua semana seja melhor, semana de fantasy da vida real também, sejam melhores que o 0-0 do Brasil e Argentina aqui. E é isso aí. Não, eu acabei de pegar o McCaffrey na nossa liga de guilhotina, que é a maldição do McCaffrey. Vocês sabem que ele já passou por 4, 5 proprietários. Então eu espero de fundo do meu coração que na semana que vem ele ainda esteja no meu time, porque eu sou o último time, então a minha cabeça é que tá na degola aí. Então eu só espero sobreviver a isso. Falou aí, valeu.
Fica a dica também aí, ó. Guilhotina é um belo jeito de jogar fantasy. Tentem jogar mais. Quando eu chegar off-season, a gente faz um podcast só sobre guilhotina, acho que vale maravilhoso. a pena. Quando apresentaram esse formato, eu já achei interessantíssimo esse formato, já comprei ideia, falei, vamos embora. É isso aí. E como eu fui cobrado na semana passada, antes de encerrar, fora Bolsonaro. Valeu, galera. Até semana que vem.